Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar sobre a sua vida. Este é um canal evangelístico que será voltado para o estudo das profecias bíblicas na linha de interpretação pentecostal. Eu sou o pastor Paulo Sérgio, congrego na Igreja Assembleia de Deus aqui em Goiás. Eu ministro estudos sobre escatologia e em tempos de pandemia ficamos um pouco limitados nos nossos deslocamentos. Devido a essas restrições sobre aglomerações, templos onde nós nos reunimos, então surgiu como um recurso para suprir essa necessidade e surgiram as conferências virtuais, tratando dos mais diversos temas. Não foi só os evangélicos que ficaram prejudicados, foi toda a sociedade em função dessa pandemia, né? E a igreja tem ainda, meio que de forma tímida, mas tem lançado mão desse recurso nas suas ministrações. Eu mesmo só me interessei por esse mecanismo, por essa ferramenta que é a internet, agora depois de 6 meses de restrição. Aliás, com raríssimas exceções, o meio cristão está sendo empurrado para as redes sociais. Assim como o sistema educacional também foi empurrado. Não houve esse planejamento, interesse, não. Aliás, os professores, que eu diga, como estão penando para entrar no sistema, né? Hoje é 15 de setembro de 2020 e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como nós, os pentecostais, acreditamos no desenrolar dos eventos futuros. Falar como acreditamos a respeito de temas escatológicos, como o arrebatamento, a grande tribulação, sobre o milênio. Entrar em detalhes como o surgimento do anticristo, a chegada do controle total. Quero esclarecer de antemão que falarei baseado na linha de interpretação pentecostal, de um modo geral, mas sem deixar de mencionar algumas particularidades pessoais, bem como, quando for possível, fazer comparações com outras crenças, até mesmo com nossos irmãos tradicionais. Então eu inicio esse vídeo pedindo, se gostar, deixa o seu like, se não gostar, deixa o dislike, deixa o seu comentário. Se quiser sugerir algum tema para estarmos discutindo, fique à vontade aí nos comentários. E, se possível, compartilhe para nos ajudar na divulgação, ajudar esse canal a prosperar, ou crescer, ou ficar conhecido, vamos dizer assim. Então vamos ao tema proposto. Por exemplo, sobre o arrebatamento, nós acreditamos que a volta de Cristo se dará em 2 etapas. Uma etapa secreta, onde somente os salvos verão, encontrará com Cristo nos ares, ali também estará os mortos da primeira ressurreição. Aliás, ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados. Vamos entrar nessa questão agorinha. E depois haverá uma segunda etapa, que se dará no final da grande tribulação, ou também conhecido como a 70ª semana revelada a Daniel. Veja que Daniel, lá no capítulo 9 do seu livro, versículo 24 ao 27, ele recebeu uma profecia, uma revelação, e falava de 70 semanas, das quais 69 se cumpriram nos mínimos detalhes. Qual a possibilidade de que a última não se cumpra? Sobre a grande tribulação, nós os pentecostais somos classificados como pré-tribulacionistas. Esses conceitos, pré, pós, mid, pré-ira, às vezes a pessoa fica meio duvidoso o que significa. Eu vou tentar ser assim, o mais claro possível. Por exemplo, nós somos considerados pré-tribulacionistas. Por quê? Nós acreditamos que o arrebatamento se dará antes dessa grande tribulação. Então nós somos chamados de pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, eles são classificados como pós-tribulacionistas. E existe também um grupo que acredita que será arrebatado no meio, no centro da grande tribulação, que são os mid-tribulacionistas. E agora, na década de 80, surgiu um novo conceito, que são os chamados pré-ira. Eles dividem a grande tribulação em 3 etapas, e a última etapa, quando é derramada então as taças da ira de Deus, eles acreditam que ali se dará o arrebatamento, então são chamados de pré-ira.
É bom salientar aqui que nossos irmãos tradicionais, batistas, presbiterianos e vários outros, acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Então aí se dá o conceito de pós-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento será após a grande tribulação. Nada contra esses nossos irmãos, mas eu tenho que ser franco, direto. Eu torço para que nesse quesito eles estejam errados. É claro que esse detalhe ele é secundário e vale aqui dizer o que disse John Wesley, fundador do metodismo, né? Ele falou assim: naquilo que é essencial nós temos que ter unidade. E nós temos. Porque tanto nós quanto eles acreditam no arrebatamento. Então temos a unidade no essencial. Agora aquilo que é trivial, é antes, é depois, é no meio, isso é trivial. O fato é que o arrebatamento vai acontecer. Quando? É uma trivialidade. Então, no que é trivial, liberdade. Eles podem acreditar dessa forma, nós podemos acreditar da nossa. O dia que aconteceu o arrebatamento, quem tiver acertado também, que ganhe os louros, né? E quem tiver errado, não haverá penalidade, por causa da trivialidade do assunto em questão. E ele ainda conclui, a fala que é atribuída a ele, a John Wesley, é isso: no essencial, unidade; no trivial, liberdade; mas em tudo, caridade. Sobre o milênio, nós acreditamos que ele ainda está por se cumprir. Este será um período futuro, como o próprio nome já diz, é um período de 1000 anos, onde Cristo, junto com a igreja, reinará este mundo. Fica claro ali naquela estátua, quando aquela estátua dos reinos, a Babilônia, o Medo-Persa, o Império Macedônio, o grego, de Alexandre o Grande, e depois o Império Romano. O Império Romano ele começa a perna de ferro e depois vai terminar lá nos pés de barro. O que, agora que eu já invoco a particularidade da minha crença, eu particularmente creio que aquele barro ali nos pés está falando sobre o domínio de Roma através do barro. Roma começou lá em cima, nas pernas, dominando com ferro as legiões romanas, e hoje Roma domina com um pedaço de barro na casa das pessoas. Todo mundo se curva hoje diante de Roma através do barro. Mas ali no final, no período, vem uma rocha lançada sem o auxílio de uma mão humana, esmiuça toda a estátua, todos aqueles reinos são destruídos e começa então o período do milênio, onde aquela rocha enche toda a terra. Então nós vamos tratar desse tema depois. Aliás, é até um tema interessante esse livro, O Milênio. Ele fala só sobre milênio e mostra aqui 3 pontos de vista diferentes. É interessante, os pré-milenaristas, os amilenaristas e os pós-milenaristas. Ou seja, tem os 3 pontos. É interessante, depois nós vamos tratar desse assunto também. Mas nesse vídeo eu irei tratar da nossa crença a respeito do arrebatamento. Acreditamos que Cristo virá até as nuvens, onde chamará a igreja através do alarido, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, na ocasião, seremos transformados e encontraremos com Ele nos ares. Aqui na terra, após esse arrebatamento secreto, aqui na terra se iniciará o cumprimento do fim da revelação de Daniel. Lembra que eu citei há poucos minutos que Daniel recebeu o tempo dividido em 70 semanas de anos. Depois nós podemos estudar essa profecia também. Está registrado lá no capítulo 9 do seu livro, versículo 24 a 27. E é conhecido como as 70 semanas de Daniel, 70 das quais só falta uma para se cumprir. Isso mesmo, 69 se cumpriram e todas se cumpriram nos mínimos detalhes. Então esta semana, que é a 70ª semana revelada a Daniel, que é chamada também por nós do período da grande tribulação, ela há de se cumprir. Nela haverá o aparecimento de um grande líder mundial, que nós conhecemos como Anticristo. Este fará uma aliança de paz e manterá essa aliança por 3 anos e meio.
mas depois se voltará contra Deus e contra tudo que é relacionado a Deus, promovendo um período de grande aflição e perseguição sobre a face da terra. Mas para que tudo isso aconteça e este grande líder chamado de Ninco nas escrituras sagradas apareça, acreditamos que antes a igreja deverá ser arrebatada. Por exemplo, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, vou postar aqui o texto, diz assim, ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola indevidamente dita de nossa autoria, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifesto. Então vamos por parte. Primeiro, nós não acreditamos que é a igreja que o detém. Vamos tratar deste tema. Mas aí no texto que nós acabamos de ler, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Vamos tratar primeiro aqui no versículo 5 e 6. Ele diz assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifesto. Tem algo que o detém. O que é? Vamos tratar. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 3. Vamos voltar lá. Aí no versículo de número 3, o texto diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém vos engane. Essa palavra apostasia, ela por 15 séculos... Este livro, esclarecendo as controvérsias sobre os tempos finais, quando a trombeta soar, vários escatologistas escreveram artigos para este livro. Se você puder adquirir, eu não vendo o livro, mas é um livro interessante. E ele traz um artigo, a partir da página 250, ele vai falar sobre essa questão da palavra apostasia especificamente. E ele traz um quadro interessante, está aqui para você ver, que os primeiros 15 séculos da história da igreja, essa palavra apostasia, ela era relacionada a uma partida física. Ele até cita algumas... O escatologista Wayne House, ele, nesse artigo, ele cita, por exemplo, bíblias que trouxeram a palavra apostasia como partida da igreja, no sentido físico, a igreja vai embora. Ele cita a Bíblia de Wycliffe, de 1384. Ele cita a Bíblia de Tyndale, de 1526. A Bíblia de Coverdale, de 1539. A Bíblia dos Calções, de 1579. A Bíblia de Beza, de 1583. E também a Bíblia de Genebra, de 1603, está nesse livro, página 250, um artigo interessante de se ler. E ele fala assim, olha, a partir dessa data, não se sabe por que cargas d'água, eles pegaram e trocaram a palavra apostasia
o sentido na partida de abandono da fé. Ela antes era abandono físico, abandono da igreja, a igreja partiu. Agora ele traz como um abandono da fé, dando esse sentido diferente do que era. Quando ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha a apostasia, sem que venha a partida da igreja. Essa é a verdade. Só depois de 1600 foi que passou a ser traduzido então como esse abandono da fé. Uma partida só que no sentido de partiu, abandonou a fé, apostatou da fé, como é hoje interpretados por nós. Mantendo o seu significado anterior. Se mantermos o significado anterior destas Bíblias que eu acabei de citar, Bíblia de Wycliffe, Tyndale, Coverdale, Calções, Bezas, Genebra, se mantermos essa interpretação, entenderemos que para que o anticristo venha, há a necessidade dessa partida da igreja. Eu quero deixar claro assim, nós não acreditamos que o que impede o anticristo de manifestar seja a igreja. Não. Nós acreditamos que é o Espírito Santo que hoje está na igreja. Até porque o texto que nós acabamos de ler está aqui, no versículo 6, ele diz assim, olha, e agora vós sabeis o que o detém. Veja que o artigo aí, o que o detém, está no masculino. Então há algo, e esse algo está no masculino. Não é aquela que o detém, é aquele que o detém. É masculino. Então nós acreditamos que se trata do Espírito Santo, com o qual a igreja foi selada para o dia da redenção, como vocês podem ver aqui em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quando a igreja for arrebatada, ela será levada pelo Espírito Santo. Aí ele, o anticristo, poderá se manifestar. Mas alguns poderão pensar assim, peraí, mas o Espírito Santo é onipresente. Como ele irá se ausentar? Isso é impossível. Sendo ele onipresente, ele não pode estar ausente. Sim. Em parte esse argumento é verdadeiro. Mas ele é tão verdadeiro quanto infantil, do ponto de vista dessa leitura aqui. Ele é verdadeiro no sentido de que o Espírito Santo é onipresente. Pois, sendo Deus, ele tem os atributos divinos. Ou seja, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Então, desse aspecto, ele não poderá se ausentar, pois está todo o tempo em todos os lugares. Mas agora vamos a alguns fatos. Primeiro, ele se retirou de Sansão. Ele esteve ausente de Sansão. Então, ele querendo, ele pode se ausentar. Veja o que está escrito aqui em Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabemos que o Senhor habitava ali em Sansão através do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. E o texto diz claramente aí, não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então, o Espírito Santo, querendo, ele pode se ausentar sim. Vamos ver isso aí. Outro texto que eu quero citar, depois eu volto nesse aqui, as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 16, o versículo 16 e 17, diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita e estará em vós. Quero chamar a sua atenção aqui para a palavra lá, o Consolador,
Eu rogarei ao Pai, ele vos mandará o Consolador, para que fique convosco para sempre. E lá no final do versículo 17, ele diz assim, ó, habita convosco e estará em vós. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Eu quero chamar a sua atenção para esse habita convosco. Preste bastante atenção. E estará. Aqui, para nós, está claro que Jesus falava do Espírito Santo. Isso aí é inquestionável. Lembra que no trivial a gente pode ter liberdade, mas no essencial, não. Então, esse versículo, sem dúvida nenhuma, se refere ao Espírito Santo. Ou ele, o Espírito Santo, não estava presente, o que invalidaria a tese da onipresença, porque se ele não está presente, então ele não é onipresente. Ou Jesus estava mentindo quando prometeu enviá-lo para nós. Porque como Jesus enviaria se ele já estava? E baseado nos textos, nas narrativas bíblicas, desde o Éden o Espírito pairava ali sobre a face das águas. Ele estava presente desde lá. Nós vamos ver o Espírito Santo na vida dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, na vida de Sansão. Então o Espírito Santo já estava presente. Aí fica essa dúvida. O Espírito Santo não estava presente ou Jesus mentiu? Qual das duas alternativas está correta? O que invalidaria essa tese da onipresença? Ou Jesus estava mentindo quando prometeu enviá-lo para nós? Qual das duas alternativas está correta? Em qual devemos acreditar? Qual devemos adotar como sendo a verdadeira? Nenhuma das duas. Não temos que fazer esta escolha. Aliás, só tem que defender uma das duas quem acredita na tese de que ele não pode, pela sua própria vontade, se ausentar de alguém ou de algum lugar. Se ele pode estar ausente de alguma pessoa, essa pessoa é o local onde ele habita, então ele pode sim estar ausente. Ele não é escravo da sua onipresença. Essa é a verdade. A explicação que eu tenho para isso é a diferença entre estar presente e estar residente. É diferente as duas coisas. Uma coisa é ele estar presente como Deus, onipresente. Outra coisa é ele habitar. Ele está presente em todos os locais, todo o tempo. Mas em se tratando da igreja, ele não está apenas presente. Ele está residente, habitando como Consolador. Como foi o caso de Sansão, ele estava residente no início. Aí depois Sansão insistiu naquele pecado e chegou ao ponto de trair o próprio Deus, revelando o segredo que ele tinha com Deus para aquela senhora. Então ali o Espírito Santo se ausentou como residente, mas ele estava ali presente ainda. É tanto que quando Sansão ora, o Espírito Santo age novamente. Assim nós vamos ver como foi o caso dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. Ele sempre esteve ali presente, mas residente somente nessas figuras. Reis, sacerdotes, profetas, juízes. Mas hoje ele está presente na igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele deixa de estar como residente e ele vai estar presente como Deus. É tanto que na nossa interpretação pentecostal sobre a grande tribulação, nós vamos ver que ele vai estar presente. Ele não vai estar residente. É isso mesmo, ele vai estar presente aqui. Mas ele vai estar residindo nas duas testemunhas, nas 144 mil testemunhas seladas. Então, nesses ele vai estar habitando, o que é diferente de estar apenas presente. Então, vamos ao tema da explicação sobre a volta de Cristo, que, segundo nós cremos, se dará em duas etapas. Vamos lembrar que nossos irmãos tradicionais acreditam que será uma etapa única e exclusiva, no final da tribulação. Cristo vem, destrói tudo, já monta esse reino. Nós não acreditamos assim, nós acreditamos que Cristo virá buscar a sua igreja, a levará as bodas do Cordeiro ao tribunal dos galardões, e enquanto aqui no mundo vai estar cumprindo
a 70ª semana de Daniel. Paulo escreve aos Tessalonicenses, eu queria que você lesse aí comigo, da seguinte forma: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como diz no texto, nós seremos arrebatados. Arrebatado significa retirado com veemência, com força, ou seja, levado para fora. E estes que Paulo fala que serão levados, encontrarão com o Senhor nos ares, para estar com ele e com os que ressuscitaram. Ou seja, para nós, nesta ocasião, ele não virá à terra. Nesta primeira vinda, só os salvos o verão. Haverá o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Nós que estamos vivos seremos transformados e encontraremos com ele nos ares, sabendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e já estarão lá com Cristo quando chegarmos. Aquilo que Paulo fala, assim, a nossa reunião com ele. Outro texto que eu quero mencionar se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 e 52, diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja que novamente Paulo fala que nem todos morreremos, mas aqueles que não morreram serão transformados num piscar de olhos, ou seja, instantaneamente, e encontrará com os que ressuscitaram e com Cristo. Isso lá nas nuvens. Se este fosse o fim para todos, não haveria essa necessidade de uma retirada estratégica. Em questão de milésimos de segundo, veja que a vida aqui continuará. Devemos ser retirados de forma imperceptível. Vamos dar uma passeada, vamos dar uma olhada no livro do Apocalipse, porque é como o próprio livro traz, o livro da revelação, ou o livro do futuro. Um fato que devemos mencionar é que no livro do Apocalipse, durante os juízos de Deus na terra, há várias citações que fazem uma clara distinção entre os que estão vivendo ou habitando na terra e os que se encontram no céu. Há uma clara distinção entre dois grupos. Olha, alguns habitam no céu, outros habitam na terra. O livro do Apocalipse, ele traz isso de uma forma bem clara, bem nítida. É digno de nota que João inicia o livro falando a respeito do dia do Senhor. Primeiro capítulo, versículo 10, ele diz: eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Católicos e adventistas têm discutido que dia será este. O domingo, defendido pelos católicos, ou o sábado, defendido pelos adventistas? Eu vou falar aqui uma terceira opção, que eu acho que é a mais plausível. O dia do Senhor, mencionado aqui, se trata do dia do Senhor mencionado pelos profetas, que é o dia do arrebatamento da igreja. Veja o que disse o profeta Obadias: porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Profeta Obadias, capítulo 1, versículo de número 15 ao versículo de número 17. Vejamos o que diz a respeito disso o profeta Joel. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível
dia do Senhor. O capítulo 2, versículo 30 e 31. Veja se Joel aqui não fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre o julgamento final, sobre a ira de Deus sobre a face da terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. Se ele não fala do dia do julgamento final sobre esta terra, sobre aqueles que negaram a salvação oferecida pelo Filho de Deus. O apóstolo Pedro escreve assim, olha, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. 2 Pedro 3:10. Veja o que diz o apóstolo Paulo, apesar de ele chamar esse dia de o dia de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:2 diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Eu creio que temos elementos de sobra para acreditarmos que o tal dia do Senhor, mencionado por João no capítulo 1, versículo 10, que é o dia em que ele foi arrebatado, se trata do dia do arrebatamento da igreja. João não foi levado a um futuro simples, mas ao futuro no dia em que Cristo chamará a sua igreja. Se não, vejamos que quando João chega no céu, lá no capítulo 4, ele chega no céu e ele encontra ali 24 anciãos. Lembremos que o ancião na igreja primitiva era sinônimo de presbítero, um representante da igreja. Então, quando eu falava presbítero, eu estava falando da igreja. Quando eu falava ancião, eu estava falando de presbítero. Então, quando João chega no céu, ele já se depara com a igreja. Veja que ele tem um epílogo ali, um início no livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, onde ele escreve as cartas, orienta. Aí no capítulo 4 ele é levado então ao céu. E ao chegar lá ele já se depara com os presbíteros, que são os representantes da igreja. Veja ainda que esse ancião tinha algumas características que nas cartas estavam mencionadas como sendo características pertencentes à igreja vitoriosa. Vamos ler o capítulo 4, versículo 4 do Apocalipse, diz assim, ó, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Vamos lembrar que o próprio Jesus, lá no capítulo 3, versículo 21 do Apocalipse, diz assim, ó, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Agora nós temos esses 24 presbíteros sentados no trono. Ou seja, estavam lá no trono uma característica que era para ser da igreja. Ó. Jesus, ao escrever a igreja, disse, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Vamos lembrar que ao escrever a igreja de Laodiceia, Jesus disse que quem se assentaria com ele no trono era aquele que vencer. E aqui agora nós temos esses presbíteros assentados no trono. Nós vamos ver ainda que são anciões, são presbíteros. Paulo, quando chega na praia ali em Mileto, ele manda um mensageiro a Éfeso chamar os anciãos, ou seja, os presbíteros da igreja. Lucas registrou isso lá no capítulo 20, versículo 17 de Atos. Ainda que no Apocalipse capítulo 4, esses anciãos estão vestidos de vestes brancas. Vamos lembrar que lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 5, na carta escrita a Sardes, está escrito assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas. E agora nós temos esses presbíteros de vestes brancas. Ou seja, eles representam a igreja já estava lá quando João chega. E ele fala, ó, de maneira nenhuma arriscarei
o seu nome do livro da vida. Veja bem que esses anciãos vão estar vestidos de branco, esses presbíteros, vou chamar assim, porque o ancião era sinônimo de presbítero na igreja, está com essa característica que é da igreja. Veja que também aqui no Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, na carta a Laodiceia, ele fala assim: aconselho que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas. Novamente aparece. Voltemos ao capítulo 4, versículo 4. Esses anciãos, esses presbíteros, eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, na carta escrita a Filadélfia, está escrito assim, ó: eis que venho sem demora. Guarda o que tem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, vamos ver claramente que esses presbíteros, que eram representantes da igreja, têm neles todas essas características, ou várias características, que é destinada à igreja vencedora, a igreja que vai chegar aos céus. Outra informação digna de se mencionar aqui é o fato de que entre o capítulo 4 e o capítulo 9 do livro do Apocalipse, que é o período em que João narra eventos do juízo de Deus sobre a terra, como, por exemplo, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, que culmina na grande tribulação. Em nenhum momento a igreja é mencionada na terra. Mas, curiosamente, encontramos menção que parece se referir a ela no céu nesse período. Veja, a vida está desenrolando aqui na terra, os juízos de Deus. Houve os 7 selos, houve as 7 trombetas, houve as 7 taças, houve os 3 ais. Tudo isso aconteceu aqui na terra, a grande tribulação, as catástrofes todas. Durante esse período, não há uma única menção à igreja aqui na face da terra. A menção que nós encontramos são aos judeus, claramente, e as 2 testemunhas lá em Apocalipse capítulo 11. Porém, a igreja de Cristo não é mencionada entre o capítulo 4 e o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Faça essa leitura, é simples. Vai lá, lê, esmiuça. Eu já li, reli, e inúmeras vezes, algumas centenas de vezes, eu não encontro. Porém, eu encontro referência da igreja lá no céu. Lá no capítulo 13 do Apocalipse mesmo, é uma coisa interessante que nós vamos ver. Como, por exemplo, a referência feita no capítulo 6, de 9 a 11, a um grupo que chegou tardiamente, ou seja, a igreja já estava no céu, e chegou mais alguns outros lá também, foram recepcionados, e ainda deixa claro que outros ainda virão. Preste atenção nesse detalhe. Lá no capítulo 6, versículo 9 ao 11, nós vamos ver grupos. A igreja está lá, chega um grupo e ainda avisa que outro grupo está vindo. Vamos ver o texto. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grandes vozes, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Frisar bem, esse habita sobre a terra. E foram dados a cada um compridas vestes brancas. Veja que é a característica da igreja de novo aqui aparecendo. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Veja bem, havia um grupo lá no céu, havia um grupo que habitava sobre a terra, agora chegou um novo grupo ao céu e recebeu vestes brancas também. É muito claro.
Veja que eles já estão lá no céu e ainda tem gente para morrer na terra. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui no capítulo 6. E eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe sobre isso aqui. Veja aí no que diz assim, ó, habitam sobre a terra. Isso aqui está desenrolando no céu. Está se referindo a alguns que habitam sobre a terra. Mas quando eu vou lá para Ezequiel, veja o texto de Ezequiel que eu vou colocar. Ezequiel capítulo 38, versículo de número 20. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Eu quero chamar sua atenção para esta frase, ó. Primeiro, o texto você vê claramente que está se referindo a uma visão escatológica. Vejamos o registro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 20. Falando de uma profecia escatológica, que é a guerra de Gog e Magog, a mãe de todas as guerras, a guerra sem precedentes. E ali fala de uma coisa assustadoramente catastrófica. Então, o texto aqui, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Veja que aqui não fala aqueles que habitam na terra, mas que estão sobre a face da terra, porque outros estão no céu. Veja outro registro, vamos citar ainda outro registro da chegada dos que vieram desse período que na terra nós chamamos de grande tribulação. Veja que durante a grande tribulação haverá mártires, milhões e milhões deles. Pessoas que hoje estão dentro da igreja, mas não vivem a vida pautadas pelo princípio do evangelho. São conhecedores. Aliás, ultimamente eu tenho visto nas redes sociais ridicularizando os pentecostais. E dá uma situação muito séria, porque tem se banalizado e tem se criado mecanismos para agradar a natureza humana dentro da igreja. Esses não subirão no arrebatamento. Aí a Bíblia fala a respeito deles na grande tribulação. Vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois eu vou ler o versículo 13 e o versículo de número 14. Diz assim, ó. Depois dessas coisas olhei, e havia uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes? E ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação. Quero frisar bem aí para você ver, ó. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui mostra que já tinha os anciãos, que é sinônimo de presbítero, que presbítero nós sabemos são os representantes da igreja. Já tinha João e eles estavam conversando lá.
Agora chega um novo grupo que veio da grande tribulação, que sabemos ser aqui na terra. E que estes que vieram da grande tribulação deveriam aguardar até completar o número daqueles que deveriam morrer. Veja que o processo aqui na terra, a vida continuou. Está sendo derramado a ira de Deus. E ela foi narrada de 3 formas. O selo lá no céu. A narrativa é lá. E para os judeus, em forma de trombeta, uma coisa que eles entendiam bem. Para o ímpio, em forma de taça da ira de Deus. Quando você vai fazer o comparativo, o primeiro selo, a primeira trombeta, a primeira taça, é o mesmo evento. Muita gente não consegue entender o Apocalipse por causa disso. Se você comparar evento com evento, você vê a sucessão é a mesma. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 10, fala das testemunhas que estavam diante do Deus da terra. E que Zacarias diz que estas estavam diante do Deus de toda a terra. Então, ao estudar, a gente tem que dar uma pesquisada nesses detalhes. Lá, João vai falar que é o Deus da terra. Mas o Zacarias, falando do mesmo tema, vai falar que estava diante do Deus de toda a terra. E que atormentarão os que habitam sobre a terra. Mas vamos lembrar que Ezequiel já disse, não são os que habitam sobre a terra, mas é aqueles que estão sobre a terra. O habitar aqui não é apenas o ser humano, mas aqueles que se encontravam sobre a face da terra naquele momento. O que Ezequiel nos diz. Em Apocalipse 13, versículo 5 a 8, temos um registro interessante falando de uma liderança que surgirá. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Vou citar aqui Ezequiel. E dos que se encontram no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui já está falando dos que estão na terra. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Vamos lembrar que lá no capítulo 7 falou que os que chegaram da grande tribulação eram oriundos de toda tribo, língua e nação. Agora aqui já está dizendo que essa autoridade recebeu poder sobre toda língua, tribo e nação. E adoraram todos os que se encontravam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejamos aqui estamos vendo ou estamos diante de uma série de informações interessantes. Neste texto, as informações estão assim, em quantidade. Quando se estuda estas profecias, percebe-se que estamos no centro de um período da grande tribulação. Quando você vai entrar nos detalhes, você percebe isso claramente. E esta figura, ela ganha mais 42 meses, ou seja, mais 3 anos e meio. Lembramos que são 7 anos. Se ela ganha mais 3 anos e meio, então nós estamos falando do ponto central da grande tribulação, que, baseado em Daniel, lá no livro de Daniel, se trata de um período de 7 anos. É a última semana da profecia de Daniel. Aqui ele começa, ou esse líder, ele recebe um grande poder e ele começa a perseguir e a matar os que se opõem a ele, tendo o apoio daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Ele começa a perseguir então aqueles que se opõem a ele, porque ele se opõe a Deus e tudo que é relacionado a Deus também é objeto da sua oposição.
Então ele fala mal de Deus, fala mal do tabernáculo de Deus, fala mal dos que servem a Deus. Tudo que é relacionado a Deus para ele não presta. Então, quando o anticristo decide se passar por Deus, busca a adoração dos judeus e conhecedores da verdade que não foram no arrebatamento por causa da falta de compromisso com essas verdades, não aceitam e tenta desmascará-lo falando a verdade ao mundo. Muita gente vai dizer, olha, eu sei o que aconteceu. Jesus veio e buscou a sua igreja. E eu não subi porque eu não vivi de forma digna. Aí você fala assim, é um Joãozinho qualquer, é uma pessoa qualquer dentro da igreja. Não. Pastores que hoje estão brincando de serem crentes. Líderes de louvor, líderes de departamento. Pessoas que estão criando entretenimento. Estão tirando a palavra de Deus e criando mecanismo para manter as suas igrejas aqui. Então, cuidado. Aqui nesse episódio do capítulo 13, começa-se então essa perseguição promovida por esses líderes contra tudo que diz respeito a Deus. O anticristo blasfema contra Deus, contra os céus, contra os que se encontram no céu. Veja que o texto faz questão de falar isso. Contra aqueles que habitam no céu, e ele tem apoio daqueles que se encontram na terra. Grupos distintos. E ele começa a matar. Esses que ele começa a matar, começa a ir para o céu durante o período da grande tribulação. Então aqui fica uma questão. Haverá salvação na grande tribulação? Sim, mas serão mártires. Se você não está pronto para subir agora com Cristo, viver uma vida digna, porque Paulo vai escrever aos Romanos dizendo assim, não me envergonhe do Evangelho. Paulo deveria também ter completado, faltou um pedacinho ali. Ele deveria assim, mas também não sou uma vergonha para o Evangelho. Muitos não se envergonham do Evangelho, a gente está vendo essas igrejas aí, porém eles são uma vergonha para o Evangelho. Começa então essa perseguição, este líder, o anticristo, que blasfema contra Deus, contra os céus, contra tudo que está relacionado a Deus, é adorado pelos que se encontram na terra. E o texto traz um detalhe interessante sobre aqueles que se encontram na terra. Eles não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Veja bem, temos registro de pessoas no céu e de pessoas sendo martirizadas na terra, chegando ao céu, e de pessoas na terra adorando o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, mesmo capítulo, só que no versículo 12 e versículo 14 está registrado que ele, o líder aqui na terra, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam, ou seja, os que na terra se encontram, adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E engana os que habitam na terra, os que se encontram na terra, com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta. Note a frequência com que o escritor menciona se referindo aos que habitam sobre a terra. Note bem isso. Ele faz questão de frisar, olha, tem quem habita no céu, tem quem habita na terra, tem quem está saindo da terra, se tornando mártir e indo para o céu, dando testemunho. Lembramos que Ezequiel, ao se referir a este mesmo evento, disse, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Vimos que alguns já estão nos céus. João, que diz ter ido no dia do Senhor, como nós mencionamos, no dia do arrebatamento, referencia que, como já mencionamos, acreditamos se tratar do arrebatamento da igreja. Os anciãos mencionados lá, desde o capítulo 4, primeiro tem João, que chegou lá no dia do arrebatamento da igreja. Então tem a igreja que chegou, junto chegou João, isso no capítulo 4. Lá no capítulo 6, depois repetido no capítulo 7, tem aqueles que vieram no começo da grande tribulação. Lá por volta do 3º para o 4º selo, da 3ª para a 4ª trombeta, da 3ª para a 4ª taça.
Eles começam a chegar. Quando eles chegam, eles questionam: até quando isso vai continuar? Vinga nosso sangue. Aí ali é respondido para eles: calma, ainda vai morrer muita gente. Tem que completar o número que está destinado. Os anciãos mencionados lá desde o capítulo 4, eu vou chamar aqui de presbítero. Os presbíteros mencionados lá desde o capítulo 4, dos que foram martirizados na grande tribulação, chegaram lá no capítulo 6. Veja que os presbíteros chegaram lá no capítulo 4. Os mártires chegaram no capítulo 6, na abertura do quarto para o quinto selo, que se desenvolveu aqui na terra e que terá uma duração de 7 anos, período que falta na profecia de Daniel. Lembre-se disso. Falta 7 anos na profecia de Daniel. Aqui nós estamos com 3 anos e meio. Aí fala que ele ganhou mais 42 meses, que é exatamente 3 anos e meio. Então eu concluo aqui a minha argumentação do porquê acredito que sim, haverá um arrebatamento secreto da igreja antes do juízo de Deus na terra. E este arrebatamento será perceptível apenas para os que irão participar dele. Para aqueles que, como está registrado em Efésios 4:30, lembra que nós lemos lá em Efésios 4:30? Veja, não entristeceram o Espírito Santo com o qual foste selado. Hoje tem muita gente entristecendo o Espírito Santo. E Paulo diz, olha, não entristeçais o Espírito com o qual foste selado para o dia da vossa redenção. Quero citar aqui apenas mais um argumento, e ele é empírico, é bem assim, infantil, a respeito de sermos arrebatados antes da grande tribulação. Acompanhe o raciocínio. Sendo a igreja a noiva do Cordeiro, como de fato ela é, sendo esta selada para o dia das bodas do Cordeiro, para o casamento, estando ela ataviada, pronta para a cerimônia, aí chega o amigo do noivo, no caso o Espírito Santo, para conduzi-la ao tão esperado e profetizado evento, e diz que está tudo pronto. Mas para a noiva ser apresentada agora diante do noivo, diante do altar, como parte na preparação final, só falta um detalhe: ela ser violentamente espancada. Não faz sentido. A noiva está pronta, está ataviada, tá com o vestido de noiva, está com o véu, a guinalva, está prontinha para ir para o altar. Só falta uma coisa. Aí a noiva pergunta o quê? Você ser espancada. Você ser violentamente espancada, judiada. É isso que vai acontecer na grande tribulação, irmãos. Não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Nossos irmãos tradicionais que acreditam, que me desculpe. Imagine você chegar para a noiva e falar assim, agora só falta você passar pela grande tribulação, aonde você será martirizada, aonde você será terrivelmente castigada, aonde você será desfigurada. Não faz sentido. Não faz o menor sentido a igreja ser inserida na grande tribulação como preparativo para ir às bodas do Cordeiro. Imagine uma noiva sendo espancada para ser levada ao encontro do noivo. Olha, só falta agora você ficar com os olhos roxos, você ter alguns dentes quebrados, você ter algumas costelas fraturadas. É isso aqui que eu estou falando, é equivalente à igreja ir para a grande tribulação. Então só falta você ir para a grande tribulação. Não. Vale citar aqui o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Olha o texto. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Não, Ele vai nos livrar, irmãos. Tenha fé. Calma, não se prepare para a grande tribulação, não. Fique tranquilo. Deus nos livrará da ira futura. Ainda eu quero citar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, falando a respeito do arrebatamento, diz assim, olha o texto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O noivo escolheu a noiva. Agora o noivo vai submeter a noiva a uma sessão de espancamento.
Eu vou colocar ainda a carta que foi escrita na cidade de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10 do livro do Apocalipse. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que se encontram sobre a face da terra. Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar da hora da tentação que está para vir sobre aqueles que se encontram sobre a face da terra. Nós vamos nos encontrar lá. Então, meu irmão, fica aqui meu conselho. Não fique na expectativa de passar pela grande tribulação, que é mencionada como o tempo da angústia de Jacó. Se refere aos judeus. Olha o texto. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Esta referência mostra que ela é para os judeus, por não acreditarem, mas não para a igreja. Creia. Cristo virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Não tenha dúvida disso, não. Nós, pentecostais, acreditamos assim, temos elementos de sobra para acreditar que Cristo virá buscar a sua igreja. Se prepare.